Estou feliz por você estar aqui. Amém? Por estarmos juntos. Mais um módulo, não é? Eu louvo a Deus por isso. Porque nós vamos começar uma nova etapa, amém? A minha oração é que a sua família tenha sido atingida pela graça de Deus aí em nome de Jesus, amém? Ainda Amém. que você esteja passando por lutas, nós sabemos que Deus está no controle, amém? Mas que você possa ter o teu coração em paz, dizendo, eu estou vivendo princípios, eu vivo princípios, amém? Mesmo que dentro da minha casa alguém não viva, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Mas você precisa carregar a certeza no seu coração de que você vive e viveu princípios. Isso é fundamental. Porque o Senhor vai cobrar de nós, de cada um de nós. Amém? E hoje nós vamos começar um novo módulo, um módulo de intercessão. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Que você permaneça firme nesse estudo, que vai ser tão produtivo em nome de Jesus. Amém? Antes da gente orar, abra lá seu livro, na página 75. E aí nós vamos interceder, começar intercedendo, orando. Amém. Eu gostaria de que alguém orasse por nós nesse início desse módulo. Alguém gostaria de orar? De ser intercessora aqui hoje? Eu posso orar, pastora? Com certeza, Lilian. Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos agora, Senhor, em Tua presença mais uma vez para buscar do Senhor, Pai, conhecimento. Que o Senhor, Deus adorado da minha alma, esteja conosco, nos ajude, nos ensine, Senhor. Esteja conosco em todo o tempo. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações. Senhor, que o nosso entendimento, Senhor, seja purificado, seja livre de qualquer corrente demoníaca, Senhor, de qualquer coisa que venha, Senhor, nos prender a não aprender da Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, nos ajude, nos ensine. Abençoa todos os alunos agora, Senhor, abençoa a pastora Elaine. Dê a ela graça, Senhor, dê a ela unção, autoridade do Senhor, Deus, para nos ensinar. E assim nós te agradecemos, te apresentamos essa aula em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Antes da gente iniciar, tá bom? Eu quero que você me diga o que você entende por intercessão, tá? Quero que todos abram os microfones. Quem quiser pode abrir a câmera também, tá bom? Quero que você diga um pouquinho sobre intercessão. O que é intercessão para você? Quem gostaria aqui de falar? Gostaria que todos, tá bom? Podem, um de cada vez, vai lá. Interceder para mim é buscar a Deus buscar a Deus em oração por várias pessoas, várias coisas. Eu acho que é isso. Então tá bom. Quem mais? Vamos lá. É pra falar o que tá no teu coração, tá bom? O que Porque vem. tem gente que não ora por ninguém, tem gente que só ora por si próprio. Intercessão, pastor, eu entendo que a gente ora principalmente pela nossa família, viver em oração, e pelos amigos, pelas pessoas que necessitam. Eu entendo que é isso. Bom, beijo. Quem mais aí? Pra mim, interceder é quando você intercede por alguém, quando você ora por alguém, quando você... Mas não é tipo assim, só um dia. É quando você ora bastante por alguém, porque você sabe que ela precisa, porque alguém tá doente, ou porque você é uma pessoa, então você ora por ela. Alguém tem outra visão? Como que é isso pra você? Interceder para mim é você deixar um pouco o seu eu e você guerrear ou pagar um preço por alguém até que aquela outra pessoa alcance uma graça. Lindo. Amém. Amém. Obrigada, queridas. E hoje nós vamos entender um pouquinho, tá bom? Nós vamos entrar nesse módulo, mergulhar nesse módulo de intercessão. E hoje nós vamos iniciar os primeiros princípios da intercessão, tá bom? Quero que você esteja muito atento, quero já anunciar aqui de cara, tá bom? Nós vamos criar no nosso ministério, o Ministério Oficialmente de Intercessão, tá bom?
E em nome de Jesus, Deus vai te preparar para fazer parte desse ministério, para a honra e glória do Pai, tá bom? E vai ser algo lindo, e vai ser um tempo novo que nós vamos adentrar, e vai ser algo muito, muito grande para a honra e glória do Senhor, amém? Quantos creem aí, quantos recebem, quantos estão felizes por isso? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre intercessão. A intercessão move a mão de Deus. Amém? Então quero que você imagine isso. A intercessão movendo a mão de Deus sobre uma situação ou sobre alguém, tá bom? A Bíblia vai dizer, e eu quero projetar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então tá bom. Olha só. Elias era humano como nós. Diga, humano como eu. Humano como eu. Isso é muito importante que você entenda, queridos. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos as coisas tão grandes, tão, né? Mas ele era humano como eu e você, tá bom? Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez orou e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meu Deus do céu, que oração é essa? A ponto de parar os céus. Isso não é extraordinário, queridos? Eu acho isso extraordinário. Ao ponto de você dizer, olha só, né? Tá? Parou de chover. E depois de 3 anos volta a chover. Que oração, que poder é esse? Mas o que eu quero mais aqui, o que mais me impressiona não é o poder de Elias, mas é que ele era como eu e você. O que isso me diz? Que eu também tenho esse poder de orar e as coisas acontecerem. E você precisa tomar posse disso, querido, que quando você ora, as coisas acontecem. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Só que elas não vão acontecer exatamente do nosso jeito. E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar a nossa mente muito, tá bom? Eu quero voltar aqui para a nossa apresentação. O que nos leva a interceder por alguém? Abra lá a sua página, na página 77. Aí na introdução está escrito assim, ó. Intercessão é a ação de apresentar súplica ou petição a Deus, geralmente em favor de alguém, de outra pessoa, mas pode ser por uma situação também, tá bom? O verbo em hebraico paga, como em grego entigiano, querem dizer encontrar-se com uma pessoa, tá bom? Tô lendo aqui do seu livro. E o seu significado deriva de procurar seu auxílio. Então você está se encontrando com Deus para um auxílio de uma situação, ou uma pessoa, ou uma nação, tá bom? Logo, quando intercedemos por alguém, estamos pedindo auxílio de Deus em favor de nós mesmos ou de outra pessoa, tá bom? E o que nos leva a interceder por alguém? E ontem à noite eu estava estudando esse texto com a Ana Clara e a Anelisa, né? E eu quero contar aqui para vocês mais um testemunho, né? O pastor tem sofrido muito com dores muito fortes de cabeça, algo que tem as 12 aí, as meninas sabem o quanto a gente tem clamado aí que Deus intervenha nessa situação. E na sexta-feira eu fui para a Rede Mulheres, fui ministrar e ele estava muito, muito mal. Mas eu precisava ir, eu já tinha um compromisso e eu precisava sair. E ele ficou com as crianças ainda, né? E quando eu cheguei foi algo assim muito lindo. Ele estava deitado e elas assim perto dele, e elas disseram para mim, mamãe, cuidamos do papai, oramos por ele, a Elisa pegou óleo, ungiu o pastor, tudo por atitudes delas mesmas, sabe? E aí ontem ela escreveu uma carta, deixa eu ver se tá aqui, ela escreveu uma carta para Deus, escrito, Deus vai curar meu papai. Então assim, é lindo quando você vê que a intercessão, ela pode ser feita por uma criança, ela pode ser feita por um adulto. E o que nos leva, e eu perguntei isso para ela, né? Por que, Elisa, você orou pelo papai?
E aí a primeira coisa que ela me disse é porque, mamãe, eu não aguento ver ele sofrendo. E, queridos, eu quero dizer isso para você. Nós intercedemos por alguém porque a gente não aguenta ver aquela pessoa sofrendo. Por compaixão. Diga comigo, compaixão. Compaixão. O que nos leva a interceder por alguém é a compaixão. O que nos leva a acordar 3 horas da manhã ou que hora que seja para que você coloque o nome às vezes de alguém que nem quer Deus, alguém que está perdido, alguém que está longe dos caminhos do Senhor, às vezes alguém que está nos ferindo. É a compaixão, é o ato de saber que Deus pode mudar e transformar aquela história, aquela situação, aquela vida. Não é? Quantas pessoas nas UTIs aí e nós nos unimos em intercessão. Aquela pessoa não tem condições alguma de interceder por ela mesma, não é verdade? Mas a compaixão que nós temos por ela nos leva a clamar. E a segunda coisa é a fé que nós temos em Deus. De que Deus ouve a nosso clamor, de que Deus é capaz de mudar aquela história, de que Deus é capaz de mudar aquela circunstância. Olha aqui no seu livro, eu achei extraordinário esse texto, eu quero ler aqui com vocês, diz assim: Deus se move por princípios. Aqui no meio, tá bom? Do capítulo 1. E a oração é o princípio que ele estabeleceu para alcançarmos vitória em muitas áreas da nossa vida. Nós não podemos quebrar esse princípio. E aí o apóstolo coloca uma frase do apóstolo René aqui, olha só. A oração é o ato profético que concretiza as bênçãos dos céus para nós. A oração não ameniza um problema, ela o resolve, porque é um diálogo com aquele que tudo pode. O sucesso de um líder está na oração, que é a chave que move o braço daquele que rege o universo. Então, queridos, que extraordinário esse texto. Saber que tudo o que move Deus é a nossa oração. Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de situações em que moveram a mão de Deus. Alguém antes da gente ler aqui se lembra de algum? Alguma situação da Bíblia, você se lembra? Que Deus mudou uma história por um homem que clamou? Então vamos ver. Eu lembro, mas eu esqueci o nome dele. É aquele que estava doente, que teve uma profecia que ele ia morrer. Ele virou, orou a Deus e Deus ouviu a oração dele e deu mais 15 anos. Eu acho que foi Ezequias, se eu não me engano. Isso mesmo, Línia. Mas nós vamos ver na Bíblia, queridos, muitas. E olha só, tem alguns escritos aqui no seu livro, tá bom? O rei Jeosafá, a Bíblia diz que o rei Jeosafá estava cercado, completamente cercado. E aí ele entra e ele começa a interceder a Deus, clamando ao Senhor por aquela situação. E Deus vem, e a Bíblia diz para ele não se preocupar, porque a batalha era do Senhor. Nós usamos muito esse versículo e até cantamos ele, né? A batalha é do Senhor. Quando se lembram desse corinho? E muitas vezes nós não tomamos posse disso, que um homem mudou a história de uma nação, mudou o destino de um povo. Olha só outros aqui. Abraão, quando intercede por Sodoma e Gomorra, e Deus ali dá a permissão para que o sobrinho, né, Ló, saia daquela cidade com a sua família. Josué, quando pediu que o sol e a lua parassem para que Deus revelasse ali um sinal. Moisés, queridos, Moisés foi um grande intercessor. Deus quis destruir o povo por várias vezes. Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas ali da aliança, nós vemos uma passagem em que Deus fala: Moisés, fica longe aqui, que agora eu vou destruir todo esse povo. E Moisés entra e ele diz: Senhor, o Senhor vai tirar o povo que o Senhor vai exterminar o povo que o Senhor acabou de tirar do Egito, com essa mão tão poderosa, né? E aí Moisés começa a interceder ali, e Deus diz: então tá bom, mas eu não vou no meio deles.
E aí Moisés mais uma vez intercede e diz: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. E aí Deus envia o anjo, a presença de Deus ali para ser com eles. Olha que poder, querido, que nós temos diante do nosso Deus. Ele é pai, ele se move pela oração de um filho, uma oração sincera, uma oração verdadeira. Elias no Monte Carmelo, não é? Nós vemos aqui que não foi Deus que projetou esse plano. Quando ele estava ali diante dos profetas de Baal, Elias, com autoridade, diz: vamos ver quem é o Deus verdadeiro, então. Deus vai mandar fogo para quem? O Deus verdadeiro vai mandar fogo. E eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo: eita, coragem desse menino, não é verdade? E aí Elias olha para o céu e diz: Senhor, mostra que tu és o Deus, que há Deus aqui em Israel. E imediatamente Deus envia fogo do céu, que consome todo o holocausto, ali um holocausto todo encharcado de água, de tanta ousadia que havia diante ali de Elias. Jesus, quando intercede pelos seus discípulos e por nós, não é? O Senhor diz: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor esteja com eles e ajude eles a vencer. E a igreja, quando intercede por Pedro, né? Pedro estava preso e a Bíblia diz que enquanto a igreja intercedia, né, um grande terremoto aconteceu ali, houve a libertação de Pedro. Querida, há poder quando você ora. Talvez você ainda não tenha se dado conta desse poder. Se dado conta do quanto Deus é capaz de fazer através da sua oração. E talvez você diga assim: pastora, eu já orei por um determinado assunto, eu já orei pelo meu ministério, já orei por salvação, já orei por tantas coisas e ainda não aconteceram. Eu quero te dar uma notícia aqui, amém? Continue intercedendo, com poder, com fé. Muitas vezes nós oramos duvidando, queridos. Nós oramos e damos condições para Deus agir naquele processo ou naquela situação. Mas eu quero te dizer que toda oração ela é respondida. Diga comigo: toda oração é respondida. Toda oração é respondida. Ela sempre vai ter uma resposta, querido. Nenhuma oração fica sem resposta. A sua oração, ela vai ter uma resposta. E a resposta pode ser sim, será? É como você orou. Pode ser não. E pode ser espere. Eu estou trabalhando. Fique calmo. Continue aí confiando no Senhor. E nós vamos ver algumas chaves desse nível de intercessão. Então, amém? Ficou claro para vocês? A intercessão é quando nós entramos diante de Deus e colocamos uma vida ou uma situação diante do Senhor. Alguém aqui tem uma experiência de intercessão que Deus respondeu? Não precisa contar em detalhes, eu só quero saber quantos aqui tem experiência com Deus sobre a intercessão. Alguém aqui tem? Sim, eu tenho. Eu tenho, queridos, eu louvo a Deus, assim, por situações que eu entrei em clamor a Deus, situações desesperadoras, e o Senhor agiu, assim, com tanta rapidez, com tanto amor, com tanta misericórdia. Ele entrou e ele agiu, e ele mostrou os sinais, ele mostrou que ele era Deus, ele mostrou a graça, o amor, a misericórdia ali dele. E eu quero que, em nome de Jesus, você passe a ter experiências como intercessão. Amém? Que você tenha ali o seu caderno de oração e naquele caderno hajam vidas que você coloca diante da presença de Deus, que você age, que você clama, que você se dispõe a buscar pelo Senhor. E olha só, é importante que você entenda o seu papel na intercessão. E eu quero falar aqui do intercessor como sacerdote. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento antes de Jesus? Quem se lembra? E pode aqui falar pra gente. O que o sacerdote fazia? Era ele que entrava no lugar santo para interceder a Deus, para pedir as orações de todos os povos, ele que ia lá levar a Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Então, não havia esse livre acesso que nós temos hoje de você chegar e falar: Jesus, faça isso por mim.
quem fazia isso era o sacerdote, somente ele. E se alguém entrasse no Santo dos Santos sem ser o sacerdote, morria. E até mesmo o sacerdote, se ele estivesse em pecado, ele morria. Se ele não estivesse purificado, consagrado, ele ali morria. E não sei se você sabe, talvez é uma curiosidade, a roupa do sacerdote tinham até sininhos ali na barra ali da roupa dele. Por quê? Porque às vezes ele passava muito tempo na presença de Deus e ninguém sabia se ele estava morto ou estava vivo. E muitas vezes eles tinham que puxar o sacerdote morto ali. Então era algo muito, queridos, muito, a presença de Deus era algo muito restrito. E algo que somente alguém consagrado conseguia adentrar. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, esse véu foi rasgado. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus e podemos entrar como um sacerdote na presença de Deus. Mas isso não tira a necessidade de nós nos purificarmos, isso não tira a necessidade de nós andarmos em santidade. Isso é muito importante que você entenda. Um sacerdote, ele tem essa função de interceder pelos outros. Mas ele só consegue fazer isso quando ele está verdadeiramente em santidade. Nós temos um sumo sacerdote, amém? E eu quero ler esse texto com vocês de Hebreus, olha só. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Que texto poderoso, querido. Nós precisamos entrar assim na presença de Deus, com confiança, com graça. Sabemos que nós seremos muitas vezes o sacerdote de outras vidas ali na intercessão, mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que vê a situação que nós estamos vivendo, que vê o quanto nós necessitamos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. E quando nós não sabemos o que orar, Ele mesmo intercede por nós. Amém? Então esse ministério de intercessão, ele é lindo, porque ele é uma das características do Espírito Santo, como intercessor. E quando nós assumimos esse papel de intercessão, queridos, verdadeiramente nós estamos parecidos com o Senhor. E a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, amém? Olha só, pega aí o seu livro, eu quero na página 78, tá bom? Olha só, você nunca pode se esquecer, ponto 1, que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de todas as nossas necessidades. Segundo, como intercessor, eu preciso buscar o sentimento que havia em Jesus, um amor que me leva a agir em favor do outro. Como intercessores, queridos, nós precisamos amar, como eu disse aqui. Muitas vezes as pessoas não merecem. As pessoas estão tão dominadas pelo inimigo que tudo que ela pode nos dar é o mal, é a indiferença, é tantas coisas ruins, porque a gente só dá o que a gente tem. E muitas vezes, para entrar nesse papel de intercessão por essa pessoa, para que essas cadeias sejam quebradas, verdadeiramente você só vai conseguir fazer isso se for por amor. Caso contrário, você não vai conseguir interceder. E olha só, isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu quero ministrar hoje para você. Como intercessor, primeiro, preciso vigiar em primeiro lugar a minha própria vida. Orar por mim e pela minha família é imprescindível. Nós não podemos esquecer que a intercessão ela é uma arma de guerra. E que quando nós entramos para interceder por alguém, Satanás não fica feliz por aquilo.
Por isso, querido, você precisa colocar a sua casa, a sua vida diante do Senhor ali. Não pode se esquecer de interceder por você mesmo, amém? O intercessor intercede pelos outros, mas o intercessor clama por ele mesmo. Ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de relacionamento com Deus. E olha só, quarto, como intercessor eu preciso aprender a ser obediente como Jesus. A obediência é o mais importante serviço que eu posso prestar a Deus. Como eu disse, a intercessão é uma ação de guerra no mundo espiritual. E a nossa proteção consiste em andarmos em obediência integral a Deus. Qual é a chave para que o diabo não tenha como tocar na sua vida, como tocar em você? Quem pode me dizer aqui? Santidade. A gente precisa ter santidade para não ter acusações sobre nós. Muito bem. Alguém mais? Quero que vocês participem, tá bom? Tá todo mundo aí? Quem tá aí, diga presente. Presente. Tá tudo. Isso aí, tá bom? Eu quero aqui que você esteja aqui comigo, tá? Nessa aula. Então, olha só. É o que a Lilian disse, a santidade, a obediência. Se não houver argumentos, querido, o diabo não tem espaço na minha vida e na sua. E ele não tem poder, porque o diabo só tem poder quando nós concedemos poder a ele. A menos que o Senhor libere uma permissão, como aconteceu na vida de Jó, mas tinha um propósito. Do contrário, o inimigo só age quando nós entregamos a ele a permissão. E o que são essas permissões? São as brechas, são as legalidades, são os espaços que nós abrimos, que não vêm de Deus e que nós damos. E ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma simples brecha. Por isso, o intercessor precisa ser alguém que busca a santidade, que busca a Deus de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Olha só, o intercessor, ele é alguém, desculpa, tá, queridos? Minha voz tá ruim aqui hoje. O intercessor, ele é um estimulador da vontade de Deus na terra. Olha só, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que esse texto diz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessão e ação de graça por todos os homens. Então, olha por quem nós temos que orar. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A intercessão, ela precisa ser em todos os níveis. Quantas vezes você intercede pelo Bolsonaro? É mais fácil a gente criticar. Eu intercedo por ele. Até pelo Lula. Glória a Deus. Glória a Deus, Lília, intercessora, amém? Queridos, muitas vezes nós estamos ali criticando as decisões, né, com falta de sabedoria do nosso presidente, nós sabemos que isso acontece, mas nós precisamos clamar, queridos, o ano que vem nós vamos ter eleição. Meu Deus, quem vai governar a nossa nação? Nós precisamos clamar que essa nação seja governada pelo Senhor, não importa qual homem entrar ali, mas que ela seja governada pelo Senhor. Porque quem é governado pelo Senhor, ele governa. Nós vamos ver isso em Salomão, que pediu a Deus sabedoria para governar. E nós vemos quanta falta de sabedoria em todos os nossos governos, Precisamos aprender a clamar a Deus pela política. Precisamos aprender a clamar a Deus pelos nossos pastores. Isso precisa ser algo rotineiro da sua vida. Muitas vezes, e eu não estou dizendo aqui porque eu sou pastora não, tá bom? Eu estou aqui como sua professora nesse momento. Mas nós precisamos aprender a orar pelas pessoas que estão à frente da onde nós estamos envolvidos. A nossa nação, a nossa igreja, o nosso trabalho, seu chefe. Em vez de você ficar falando mal dele, em vez de você ficar criticando, comece a interceder por ele.
Deus abençoe, quebra aquele coração, começa a agir, Espírito Santo. E então nós começamos a mudar as atmosferas. Eu me lembro de uma vez que eu entrei no setor de informática, que era que eu trabalhava, e queridos, eu entrei antes de todo mundo, eu cheguei mais cedo, e eu sabia que não tinha câmera naquele espaço ali, né? E eu peguei o óleo, eu ungi mesa por mesa do meu trabalho, pedindo que Deus viesse com poder ali dentro, porque eu sabia que haviam situações ali que eram espirituais. No último projeto que eu entrei, que eu implantei o sistema de logística lá em Limeira, no meio do projeto, nada caminhava, nada fluía, nada ia para frente, tudo dando errado, queridos. Eu peguei, tinham 6 pessoas na sala, eu fechei a porta e eu disse, olha, eu não sei o que vocês vão pensar sobre isso, mas eu quero orar por este projeto. Nós precisamos da ajuda de Deus aqui, não é só da ajuda de seres humanos inteligentes, porque nessa sala nós temos os mais inteligentes aqui, competentes, mas nós precisamos de uma ajuda extra aqui. E ali, queridos, haviam pessoas incrédulas, ateus, homossexuais, e eles fecharam os olhos e oraram ali comigo. E as coisas começaram a ser desamarradas, literalmente. Nós precisamos ter coragem para interceder. Amém? E nesse texto aqui, o intercessor, ele é esse estímulo, olha só. Eu quero ler aqui na íntegra para você de novo, tá bom? Pega seu livro aí na página 79. Abriram? Todos têm livros. Quem não tem livro? Tem alguém sem livro? Eu acho que todo mundo tem. Vamos lá. Quando oramos, atraímos sobre nós uma tremenda responsabilidade. Sermos os estimuladores da vontade de Deus na terra. Deus tem planos específicos para as pessoas, para as nações e a humanidade. Mas podemos resumir tudo o que Deus deseja para alguém, olhando esse texto que nós acabamos de ler. E é interessante que nesse texto que nós lemos, eu vou voltar aqui na apresentação para você. Olha só, ele vai falar sobre para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Para que nós tenhamos paz, queridos, nós precisamos aprender a interceder. Isso é algo, é uma chave que nós precisamos trazer para a nossa vida. Que nós precisamos interceder em todo tempo. E como eu posso colaborar com essa vontade de Deus? O que eu posso fazer? Olha só. Antes de tudo, orando. E aí ele pergunta aqui, né? Como eu posso cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos? Antes de tudo, orando. Então, você quer ser um instrumento na mão de Deus? Ore. Você quer que vidas sejam salvas? Ganhe elas primeiro na oração. Você precisa focar. Lá no Encontro com Deus, nós ensinamos isso. Você saiu lá do Encontro com Deus com 3 nomes. Quantos se lembram? 3 nomes para você orar. E você não pode deixar de orar por essas vidas. Elas precisam estar constantemente nas suas orações. Uma pessoa só é salva no reino físico. Você só vê a conversão acontecendo. Quando você já ganhou ela no território da intercessão. No espírito você já orou e você já conquistou aquele coração. Um terreno fértil para que a semente fosse lançada. Pastora, Jesus, pode falar. Dessas 3 pessoas que eu estive orando do encontro com Deus, uma delas era minha sogra. Minha sogra, há 50 anos, era espírita e a minha sogra aceitou Jesus tem 1 ano e um pouquinho. E ela está muito feliz de ter conhecido Jesus e é muito gostoso saber que eu pude interceder a Deus e eu vi o milagre que Deus fez na vida dela. Eu me sinto muito feliz e grata a Deus por ter me usado como um canal para ser intercessora dela. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia aí? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, antes de subir ao alto, ao seu lugar de intercessão, né? Que ele está lá. Ele lançou a chave para nós, dando-lhes a mesma autoridade. Você tem autoridade, querida, para expulsar demônios, para tirar cadeias, quebrar cadeias.
na vida das pessoas através da sua intercessão. Mas para isso que isso aconteça, ainda tem 2 chaves para eu te entregar hoje aqui, tá bom? Olha só. Nós precisamos ter um coração puro na intercessão. Um coração renovado por Deus. Olha o que Davi diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando você se tornar um intercessor nato, um intercessor reconhecido na terra, as pessoas vão te procurar para orar. Vão te procurar para interceder por situações adversas, situações difíceis, situações que você nem imagina. E eu quero profetizar sobre a sua vida que a partir desta aula, as pessoas vão começar a te procurar para interceder. Amém? E você precisa ser verdadeiro. Nunca diga para alguém que eu vou orar por você e virar as costas e se esquecer, querido, daquele pedido de oração. Infelizmente, nós vivemos um tempo assim. Grupos de WhatsApp e tantas situações em que as pessoas dizem: ah, eu oro, eu vou orar. Ah, vamos orar. Ah, estou em oração. Mas na verdade nem estão. Isso é uma mentira. Isso é perigoso. E nós não podemos fazer isso com as pessoas. Amém? Muitas vezes eu oro na hora, queridos. Nem que for para mandar um texto ali no WhatsApp. Mas eu já intercedo na hora. Porque talvez eu esqueça depois. Em meio a tantos pedidos de oração. E alguns pedidos específicos eu anoto. Porque aquela pessoa precisa demais da minha oração. E eu quero te ensinar isso, ter um coração puro. Olhar para aquela situação que você vai orar, que muitas vezes você nem concorda com o que a pessoa, o direcionamento que a pessoa está pedindo na oração. Porque você sabe que está indo contra princípios, mas você pode orar para que a vontade de Deus seja feita, seja manifesta. Muitas pessoas vêm pedir oração para mim por situações em que eu não vou orar do jeito que ela quer. Mas eu vou orar para que a vontade de Deus se manifeste, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? E nós não podemos duvidar desse amor que Deus tem pelas nossas vidas. Muitas vezes a pessoa está tão mergulhada naquela situação que ela não enxerga outra saída, a não ser aquela. Mas Deus está de fora e muitas vezes nós estamos olhando de fora e vendo que Deus tem outras opções. Por isso você ora para que a vontade de Deus se estabeleça. Amém? O intercessor ora sempre para que a vontade de Deus se estabeleça. Eu quero que você repita isso comigo, tá bom? Diga aí, mesmo que o seu microfone fechado, diga. O intercessor ora sempre. Intercessor sempre. Para que a vontade de Deus se estabeleça. Amém? Esse é o intercessor. Você vai pedir, mas é a vontade de Deus, é o plano de Deus, ele que vai se estabelecer. E como intercessor, Deus muitas vezes vai te dar revelação. Preste atenção e quero que você clame por isso. Você vai ouvir os segredos do coração de Deus para aquela vida, queridos. Isso é extraordinário, meu Deus do céu. Deus vai te mostrar o que Deus está projetando. O que Ele está fazendo para aquela vida. E isso é lindo demais. E muitas vezes Deus vai te dizer, vai lá e fale. E muitas vezes Deus vai dizer, espera que eu vou mostrar. Não fale nada. E você precisa ser obediente ao Senhor. Por isso, quando nós intercedemos por alguém, nós não podemos ter no nosso coração, queridos, alguns sentimentos. Como, por exemplo, inveja, como orgulho, como arrogância, como maledicência. Você não pode sair falando para as pessoas, a menos que você vai falar para outro intercessor que tenha um coração verdadeiro, que você veja isso e o Espírito Santo vai te revelar isso. Tem situações em que as pessoas vão te pedir oração que você não pode sair falando para os outros. Eu brinco que a fofoca é na oração, né? Olha, eu tô orando por essa situação, é muito terrível.
E aí você vai e conta essa situação para uma outra pessoa. E quando a pessoa que te pediu a oração disse para você, não fale isso para outra pessoa. E você precisa ser verdadeiro, querido. Isso é um peso de responsabilidade, amém? Que você tem. Você não pode sair falando, ou às vezes se Deus te revelar, eu vou exaltar essa pessoa. Hoje ela tá no pó. Eu vou exaltar, ela vai se tornar isso. E daqui a pouco você diz, meu Deus, vai se tornar maior que eu. E começa a vir um sentimento no teu coração de inveja. Isso não pode acontecer, amém? Então você tem que orar todos os dias para que você tenha um coração puro, reto, íntegro diante de Deus. Só alguém que tem um coração verdadeiramente, querido, tratado pelo Senhor, é capaz de interceder verdadeiramente como um guerreiro. E eu quero ler um texto aqui com vocês. Se alguém tiver com a Bíblia aí, quiser abrir, Efésios, esse eu não coloquei aqui, Efésios 6:18. Diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, querido, não é orar uma vez e se esquecer. Quem você disse, eu serei um intercessor, é ter uma rotina de oração por aquela alma, por aquela vida, por aquela situação. E eu quero profetizar que aqui vai nascer esse ministério no teu coração. Ministério de intercessão. E você vai me procurar, amém? Eu não vou te procurar. Você vai me procurar e vai dizer, pastora, eu quero fazer parte do ministério de intercessão da nossa igreja. Eu vou ser esse guerreiro de oração, que vou ter uma rotina de oração. Em nome de Jesus, amém? Todo crente tem um chamado para orar. Isso não é algo específico de algumas pessoas. Eu amei essa imagem que eu achei. Olhe só, olhe para ela, o quão forte ela é. O que você está enxergando nessa imagem? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. O que você está vendo aí? Quem pode me dizer? O que você enxerga aqui? A luta entre o bem e o mal. Então, olha só, querida, esse aqui é o nosso congresso, não é? Aqui em Brasília, certo? Com os poderes. E aqui você vê o quanto o diabo domina, não é? E de repente você vê o leão se levantando. Olha só. E por que ele se levanta, queridos? Pela intercessão do seu povo. Nós precisamos orar com esse poder de anular toda a ação do inimigo. Anular toda a ação de Satanás. E orar, ele é um mandamento, como eu disse semana passada aqui. Nós precisamos acabar com essas nossas desculpas. Por que nós não oramos? Precisamos, queridos, tirar esses argumentos da nossa vida. Eu não tenho tempo. Eu tô cansado. Eu não sei orar. Deus não está procurando palavras bonitas. Ele está procurando um coração quebrantado e contrito. Deus não importa se você vai orar 5 minutos. Muitas vezes nós falamos, eu não sei orar porque eu não oro 1 hora. Mas você ora 5 minutos? Você ora 1 minuto? Você ora 30 segundos? Comece a colocar desafios para você mesmo. Comece a orar por alguém com alguém. Isso é um treino que você pode fazer. Você pode dizer, olha, eu vou orar 7 dias, mãe, por você. Pelo WhatsApp, todo dia, 6 da tarde, eu vou orar. E você manda uma oração para sua mãe. Mãe, eu tô aqui diante de Deus, intercedendo pela sua saúde, pela sua vida. Que o Senhor te cubra, te guarde em nome de Jesus. Amém. Você orou, querido, você intercedeu por alguém que não vai te criticar, por alguém que vai estar lá chorando do outro lado do telefone, dizendo, meu filho, ora por mim. Você consegue compreender quão simples as coisas de Deus é?
E quantas vezes nós não começamos porque a gente complica. A gente coloca um monte de coisas que não foi Deus. E nós dificultamos, colocamos barreiras. Eu quero que você comece. Amém? Quantos estão entendendo o que a pastora está dizendo aqui? Amém, pastor. E se tem alguém que você ama menos do que a sua mãe, não é verdade? Meu Deus do céu. O amor que a gente tem por uma mãe é muito grande. Se você não quer orar pela mãe, ora pelo filho. Ora por alguém que você ama demais. E comece, amém? Orar é um mandamento, não há mais tempo para a gente ter desculpas. Jesus está voltando. E aprenda a orar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você entrou no ônibus, meu Deus, quantas pessoas nesse ônibus, Senhor. Livra-nos da Covid aqui dentro. Você entrou no escritório, Senhor, cuida deste lugar. Você entrou na sua empresa, você aí que tem o seu negócio, quando você inicia o dia, Deus abençoe este dia. Queridos, tem dias que antes de entrar numa reunião, me ajoelho aqui. Vocês estão aqui onde eu trabalho, tá bom? Eu trabalho neste lugar há praticamente 2 anos, né? Todo dia eu tô trabalhando aqui na minha casa. E quantas vezes, e eu não trabalho sozinha, né? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, essa reunião no Google Meet aqui. Às vezes eu já cheguei a estar com 200 pessoas simultaneamente, desse jeitinho que nós estamos aqui. E quando eu vou apresentar alguma coisa, eu me ajoelho aqui, Deus conduza. Querido, já no meio de reunião a internet caiu onde eu estava falando e pá, acabou tudo. A obra acontecendo aqui em casa, desligaram o disjuntor. E aí eu tendo que sair correndo lá fora, pessoal, tô em reunião. E muitas vezes assim, eu preciso de ajuda de Deus. E você precisa de ajuda de Deus. Nós precisamos do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Me diga, o que seria de nós se não fosse Deus? Agora você imagina, nós que conhecemos a Deus, precisamos dele. Agora você consegue imaginar quem nem sabe que tem ele? Quem nem sabe que tem Jesus? Quem não sabe que tem um Deus que morreu na cruz, que é capaz de perdoá-lo do pecado? Quantas pessoas nesse tempo, querido, tentando se suicidar, que não sabem que tem uma porta, porque não sabem que tem um auxílio. Quantas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem que Deus é capaz de perdoar os erros, que Deus é capaz de trazer uma nova chance. E alguns por desobediência, por coração duro. Muitas vezes até quem conhece o Senhor, mas Deus é aquele que quebra. Ele arranca o coração. E eu quero profetizar que as vidas que você vai interceder, Deus vai fazê-las nascer de novo. Em nome de Jesus, amém? Talvez você me diga, pastora, mas tem pessoas que conhecem a Deus que são piores do que quem não conhece. E eu quero te dizer que é verdade. Mas quem garante que essa pessoa nasceu de novo? Talvez essa pessoa vá à igreja. Talvez essa pessoa tenha até cargos. Talvez essa pessoa é líder de louvor, talvez essa pessoa é ministro, é pastor. Mas tem o dom de falar, mas às vezes não nasceu de novo. Eu estou te dizendo algo muito sério, queridos. Quem nasceu de novo dá frutos. Toda árvore que nasceu da água e do Espírito, ela produz frutos. Se não tem frutos, não tem conversão genuína. E isso é muito sério, nós precisamos interceder, orar, para que essa pessoa nasça de novo. Porque, queridos, se essa pessoa não nascer de novo, ela vai para o inferno. Ontem a Ana Elisa, a gente orando no final da noite, e ela disse algo para mim, a Ana Elisa e a Ana Clara, e elas fazem umas perguntas, queridos, estão naquela idade que eu tenho que estar muito alinhada com Deus, porque é muita pergunta, tá? E aí ontem a Ana Clara me disse, mãe, a gente está intercedendo aqui, eu falando sobre intercessão, né? Que eu dou aula e eu vou falando para todo mundo que está perto aqui em casa e dou aula também. E explicando para elas o que é intercessão. E aí ela me disse, mãe, então lá no céu tem o caderno de Deus e no diabo tem o caderno do diabo. Pelas pessoas que vão para o inferno. Eu disse, não, o diabo não tem caderno, porque ele não tem nada, ele não tem nem caderno, ele não tem nem nomes. Deus tem os nomes. E o que acontece é que tem alguns nomes que ainda não estão registrados no céu. Mas se eu e você orarmos, disse para elas, Deus vai mover o coração, essa pessoa vai conhecer Deus e ela vai para o caderno de Deus, que é o livro da vida.
Então, queridos, tem pessoas que estão aguardando a nossa intercessão. Pessoas que foram salvas através... Quando eu preguei o evangelho, queridos, antes foram muitos meses de oração. Muitos meses. Eu me lembro de pessoas assim que eu orei anos para que se convertessem ao Senhor. E algumas delas ainda oro porque ainda não se converteram. Que o Espírito Santo te ajude. Que Deus te ajude a se tornar esse intercessor em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar uma tarefa aqui para você. Ore essa semana em todo lugar que você estiver. Amém? Eu quero que você faça essa aliança comigo. De orar em todo lugar. E eu quero que você escolha uma pessoa para você interceder. Pastora, mas eu oro já por 15, 20, não tem problema, tá bom? Você vai escolher uma pessoa específica para você interceder 7 dias durante essa semana. Você vai orar pelos outros, mas essa pessoa você vai dar um foco. Deus ainda hoje vai te revelar quem é essa pessoa. Talvez não é ninguém que você está imaginando agora. Até hoje à noite eu quero profetizar isso. Deus vai te dar uma direção. Tem uma pessoa precisando desesperadamente que você interceda. Deus vai trazer ela à sua memória hoje. Não importa se ela é crente ou não, mas Deus vai trazer ela ao teu coração. E você vai, eu vou usar um termo aqui, tá bom? Você vai apadrinhar. Você vai tomar essa pessoa para você. Você vai agarrar essa pessoa no reino do Espírito e vai levantar essa pessoa em intercessão. Amém? Talvez não é alguém que mereça, talvez não é alguém que nem seja digno da sua oração, mas Deus vai te mostrar e você vai clamar por essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Todas essas aulas, nós vamos caminhar junto neste módulo por 8 aulas, 2 meses. Então, o mês de julho inteiro e agosto inteiro nós vamos trabalhar intercessão. E vai ser um mês assim que você vai romper em nome de Jesus nesse ministério, romper na sua vida com Deus em oração, vai romper, eu libero e eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. No nível que você nunca adentrou, no reino do Espírito você vai entrar, nós vamos entrar em nome de Jesus. Cada semana nós vamos ter um propósito de oração. Amém? Glória a Deus, quantos estão comigo aí? Amém, glória a Deus. Amém? Hoje, então, você vai interceder por alguém que Deus vai te revelar. 7 dias. Amém? Eu estou num propósito de jejum e oração. Hoje eu entrego ele diante do Senhor. Amanhã eu já vou iniciar um novo propósito de oração. Queridos, nem toda a oração precisa ser conhecida de todos. Nem todos os seus propósitos. Mas quando você vai orar por algo específico que você precisa de uma cobertura, eu quero te dar aqui liberdade, homens e mulheres, tá bom? Para que você procure seus líderes ou procure seus pastores e peça cobertura de Deus por uma determinada guerra que você vai entrar. Nós vamos aprender tudo isso ao longo desse nível de intercessão. Mas alguns jejuns que você vai fazer, peça a bênção. Alguns específicos, quando você entende que você está entrando num nível de guerra em que você precisa de cobertura espiritual, quem vai guerrear é você. Mas os seus líderes ou pastores vão estar te cobrindo em oração. Você pode pedir a bênção. Eu quero te ensinar hoje aqui isso. Pastor, eu vou iniciar tal jejum. Me cobre em oração, me abençoa. E nós vamos orar juntos. E durante esse período seu de jejum, nós vamos estar te cobrindo em oração. A intercessão, ela nunca é solitária, queridos. Amém? Tem tanta coisa para eu falar aqui, mas eu vou dividir, tá bom? Vou encerrar por hoje. Só quero falar isso. Você cobre alguém, mas alguém te cobre. Então nós nunca estamos sozinhos. Isso é maravilhoso, porque o reino do Espírito é assim. Nós nunca estamos sozinhos. E nós temos a principal companhia, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou sonhando com algo muito lindo para o nosso ministério, onde nós vamos fazer camiseta, uniforme, onde todo culto vão ter os guerreiros de oração ali dentro do culto. E eu quero que esse desejo de ser um intercessor, ele queime no seu coração. Mas queime de uma forma assim, extravagante, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Eu quero que você... eu vou abrir aqui, tá bom? Para que todos apareçam aqui. Cadê? Deixa eu só tirar aqui. Isso. Para a gente saber quem que tá aqui na aula hoje. Eu quero que, em nome de Jesus, você agora feche seus olhos aí. Você peça a Deus. Amém? Peça a Deus. E eu quero que você repita uma oração comigo, tá bom? Agora, diga comigo: Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que me faça um intercessor. Eu quero mudar atmosferas aqui na terra. Eu quero mover a tua mão em favor de determinadas vidas aqui na terra. Quem o Senhor deseja que eu interceda durante esta semana, Deus? Me revela agora, Pai. Faça de mim, Senhor Deus, um homem e uma mulher de oração. Que não haja mais desculpas em minha vida. Que não haja mais barreiras em minha vida. E que eu tome posse do poder que o Senhor concedeu a mim. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos entrar num novo tempo. Amém? E você vai ser conhecido e reconhecido no mundo do Espírito como alguém que tem muito poder na sua oração. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Quantos foram abençoados nessa aula? Amém, eu vinha. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir sua câmera para a gente fazer a nossa foto do dia? Eu tô horrível. Quem não tá tão horrível, pode? Ah lá, Jô, linda. Pastor. Deus abençoe você que vai assistir essa aula, amém? No posterior aqui, eu vou parar a gravação, mas Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Espera aí, queridos, que o computador resolveu abrir alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Notícias. Deus te abençoe, queridos.